Cuida, povo santo de Deus, a gente está começando o nosso Divina Prosa, onde o papo, o assunto, a conversa é sobre Deus. Hoje a gente vai fazer um pouco diferente, né? O nosso convidado não está aqui de maneira presencial, mas graças à tecnologia a gente pode fazer essa conversa, essa Divina Prosa. E antes de apresentá-lo, eu quero agradecer as interações, os likes, os comentários nos nossos últimos vídeos e pedir que você nos acompanhe nas nossas redes sociais e deixe lá opiniões sobre outros episódios que a gente pode fazer. E na nossa descrição também do vídeo a gente vai estar deixando o link para que você possa contribuir com o pessoal lá do Rio Grande do Sul, essa situação terrível que tem acontecido, você possa dar sua contribuição, orar. Não importa o valor, importa que você ajude e passe para frente esse link e ore para que Deus tenha misericórdia daquelas pessoas naquele local, né? E como eu disse, o nosso convidado não está aqui de maneira presencial, mas a gente vai fazer um bate-papo, né? E ele é um autor de alguns livros, particularmente tem marcado meu ministério, a minha vida e as pessoas da igreja onde eu sirvo, né? Ele foi aluno do Servo de Cristo, hoje é professor, tá plantando uma igreja, né? E é autor do livro O Enredo da Salvação, né? Dentre outros livros. Recriados pela Graça. O terceiro não está aqui comigo por causa da entrega, mas a gente vai falar um pouco dos livros e falar um pouco mais dessa história do Enredo da Salvação. Bernardo Show está aqui com a gente hoje para bater essa Divina Prosa. É um prazer recebê-lo aqui, não só meu, mas da nossa equipe, da Divina Prosa e do pessoal que acompanha seu trabalho. Eu creio que todos ficam felizes em acompanhar esse episódio, ouviram falar, e é sempre bom a gente trazer boa teologia, bom conteúdo para o nosso canal e para as pessoas que nos acompanham. Bernardo Show, é um prazer estar falando com você. Oi, Hugo, obrigado pelo convite, prazer é meu de poder participar aqui dessa Divina Prosa. A gente já tentou algumas vezes marcar esse horário para essa conversa, a gente teve alguns contratempos, então eu estou aliviado, feliz que a gente finalmente conseguiu, mas obrigado pelo convite, alegria enorme estar aqui com você. Amém. E eu queria que você falasse um pouco da sua história, né? Eu já vi outros podcasts, outros episódios, como você se converteu, mas você desse uma palhinha. Quem é Bernardo Show, né? O homem por trás do teólogo, né? Que, por incrível que pareça, os teólogos, os pastores são seres humanos, né? São pessoas, né? São muito, muito humanos. Então, eu sou casado com a Roberta, sou pai de Isabela e Rafael. Isabela vai fazer 13 anos no meio desse ano aqui. Rafael fez 8, mais cedo nesse ano. Eles mantêm Roberta e eu bastante ocupados. São uma criança e uma adolescente muito ativos, muito alegres, que enche a gente de alegria. E eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Caminho, uma igreja que foi plantada por nós em 2019. Hoje é uma igreja já organizada, né? Então a gente se reúne aqui na região central da cidade de São Paulo. Como você mencionou, sou professor de Novo Testamento e Teologia Bíblica no Seminário Servo de Cristo, onde eu também coordeno o programa de estudos doutorais em ministério, conhecido como DEMIN, né? Então eu estou nessa posição já faz algum tempo. É aluno de lá, não é isso? Não entendi? Foi aluno de lá do Servo de Cristo. Fui aluno de lá desde 2005 até o final de 2008, então 3 anos completos ali. Aí em 2009... minha esposa e eu fomos morar no Canadá, onde eu fiz o meu mestrado lá em Vancouver, no Regent College, e de 2009 a 2012 a gente ficou no Canadá, e em 2013 então eu parti para a Escócia para fazer meu doutorado na Universidade de Edimburgo, terminei no finalzinho ali de 2016 e estou no Brasil desde 30 de dezembro de 2016, então praticamente desde o começo de 2017, atuando aí como professor de Bíblia, como pastor, como escritor. Eu não cresci num lar evangélico, eu nasci e cresci num lar católico, fui um católico praticante, mas tive uma adolescência bastante bagunçada, né? Uma bastante turbulenta, e o Senhor Jesus me encontrou ali no meu 3º ano de faculdade, quando eu estava com a minha vida meio de ponta cabeça em todos os sentidos, perdidão da vida, sem saber o que fazer, com um vazio existencial muito profundo, e Jesus me encontrou, me deu uma vida nova, e desde então é uma alegria poder caminhar com ele, servi-lo, conhecê-lo e ser transformado, ser tratado, ser curado, ser moldado segundo a imagem desse Jesus tão bom. Então, eu
não sei quanto detalhe você espera que eu dê da minha história, mas assim, em linhas gerais é mais ou menos isso, né? Então eu me converto em 2001, em 2005 eu tenho uma experiência de missionária transcultural lá no continente africano. Eu passo meio ano em Moçambique. Aí eu volto para o Brasil persuadido por Deus, pelo Espírito, de que eu precisava me preparar melhor para poder servir a igreja na área da docência, né? Então, Sim. na verdade, eu ingressei em janeiro de 2006, na verdade. Então, é 2006, 2007, 2008, 3 anos completos, né? Você vê que matemática não é meu forte, talvez seja tenha virado professor de Bíblia, mas em 2005 eu fui para Moçambique, voltei de Moçambique, e em 2006, então, eu comecei a estudar lá no Servo de Cristo, terminei em 3 anos, e aí uma coisa foi levando a outra e cá estamos. Amém. E assim, para começar a nossa Divina Prosa, né, uma das suas obras que mais marca as pessoas que leem, né, é o Enredo da Salvação, e eu queria que você falasse um pouco sobre qual é essa ideia do Enredo da Salvação, né, o que significa esse Enredo da Salvação? Pois eu demorei um tempo para chegar nesse título aí. Eu tinha outras ideias na cabeça quando eu estava pensando no título desse livro, mas eu fiquei muito grato que eu cheguei a esse termo Enredo da Salvação, que eu acho que ele expressa duas premissas muito importantes, a partir das quais todo o meu labor teológico assume como ponto de partida, né? Então a expressão Enredo da Salvação pressupõe duas realidades, ou parte de duas premissas, né? A primeira premissa é de que a Bíblia nos conta uma história, ou de fato, né, a Bíblia nos conta a história, que tem um começo, que tem um meio e que tem um fim. Então, a Bíblia nos apresenta um enredo nesse sentido, né? E a segunda premissa é de que essa história que a Bíblia nos conta diz respeito aos planos redentivos de Deus para toda a criação. Então, tem um conteúdo aí, né? Isso quer dizer que muito mais do que nos oferecer lições de moral, né, ou regras de conduta, certo e errado, a Bíblia fala muito sobre certo e errado, mas a Bíblia não pode ser reduzida a isso, né? Sim. O certo e errado que a Bíblia diz vem de algo mais profundo, vem de realidades anteriores, né? Ou até muito mais do que proposições abstratas. Isso é uma coisa muito comum que a gente encontra na igreja brasileira, né? Como se a Bíblia fosse simplesmente uma fonte que alimenta os nossos sistemas, as nossas ideias abstratas sobre Deus, né? Muito mais do que isso, e talvez muito longe disso, a Bíblia, na verdade, é um relato, né? É o relato dos propósitos que o Criador do universo tem para o mundo que ele criou, e de como esses propósitos podem ser conhecidos e de fato foram manifestos ao longo das intervenções e da própria autorrevelação do Criador na história contada de Gênesis a Apocalipse, né? Então, o enredo da salvação, eu acredito que essa expressão encapsula de forma bastante sucinta e clara essa realidade, né? Esse fato que é a Bíblia, né? Já tem um quê de teologia bíblica até no próprio título, né? Eu acredito que sim, e essa é a ideia mesmo, né? E assim, você disse com a história que tem começo, meio e fim, por incrível que pareça, algumas pessoas quando vão ler a Bíblia, né, até hoje, crentes com muito tempo de evangelho, parece que não vê a Bíblia como uma história realmente unificada, né? E qual a importância, assim, você vê que a gente pode ter a Bíblia como uma narrativa unificada? Por que é tão crucial a gente entender a Bíblia como uma história unificada? Essa pergunta é excelente. De fato, esse exemplo que você deu é muito verdade, é muito verdadeiro, porque eu conheço muitas pessoas ainda que assim, cresceram na igreja, são cristãos desde que se lembram como gente, assim, pessoas a vida inteira frequentando a igreja, mas que ainda hoje acham que a Bíblia é um livro, uma espécie de livro de autoajuda que serve para me dar orientações práticas de como, de que decisão eu tenho que tomar no meu trabalho, ou da promoção do McDonald's que eu preciso escolher para janta, né? Coisa desse tipo. E muitas pessoas encaram a Bíblia como se fosse um livro simplesmente de verdades sentimentalistas, como se fosse um livro
de autoajuda, basicamente, né? Mas a Bíblia é muito mais que isso, e, na minha opinião, não é à toa que a qualidade do discipulado de muitos crentes, por conta dessa percepção que eles têm da Bíblia como um livro que a gente lê quando dá tempo, ou lê de forma desordenada, pensada, fora do contexto, né? Só para edificação própria. Eu acho que essa é a razão porque que muitos crentes também acabam se encontrando num nível de maturidade no discipulado aquém daquilo que Deus deseja para elas. Então, por que é importante a gente entender a Bíblia como uma história? Primeiro que a Bíblia é o livro mais importante para os cristãos, né? Então, tudo que a gente crê e tudo que a gente faz está, ou pelo menos tem que estar, né, alicerçado no que esse livro nos diz. E não há como entender a mensagem todo abrangente da Bíblia se a gente não partir do pressuposto de que ela nos transmite uma mensagem coerente e autocontida com começo, meio e fim, ainda que essa mensagem seja polifônica em muitos momentos e variegada também em termos de gêneros literários, né, e de ênfases temáticas, dependendo ali do contexto específico em que cada livro da Bíblia foi escrito. Essa realidade de que a Bíblia nos conta uma história com começo, meio e fim é indicada pela própria Bíblia, na verdade. Eu não sei se você reparou nisso, mas os últimos 2 capítulos da Bíblia, que é lá, Apocalipse 21 e 22, vai falar de Deus habitando no universo que ele criou, numa cidade com um jardim no meio, e esse jardim apresenta elementos que a gente já viu antes, né? E onde a gente viu antes esses elementos que a gente encontra em Apocalipse 21 e 22? Nos primeiros capítulos. É como se ela pedisse, no caso, para que a gente lesse ela desse jeito. Gênesis 1 e 2, exatamente. Então é quase que como se a Bíblia formasse um envelope, né? Cujo começo e cujo fim se correspondem, assim, eles se identificam. Existe uma correspondência temática entre o começo e o final da Bíblia, né? Então, a própria Bíblia grita para nós que a maneira mais adequada de nós entendermos a sua mensagem é tomando a narrativa contida nela como uma unidade que tem um enredo coerente, tá? É como se você estivesse tentando entender uma série, né? Sei lá, se liga lá Netflix, você assiste o último episódio, provavelmente você vai encontrar no último episódio a resolução de problemas que foram surgindo, foram levantados nos primeiros episódios. Eu costumo dar esse exemplo para os meus alunos lá no seminário, que durante a época do meu doutorado eu tive que ler bastante, né? Basicamente, no doutorado você tem que ler tudo que existe no seu assunto, né? Então, tinha dias que eu lia do momento que eu abri os olhos de manhã até os momentos que ia fechar, até o momento que ia fechar os meus olhos, eu tinha que ler sem parar, né? E uma estratégia que eu aprendi dos meus professores, que me ajudou muito a otimizar o tempo na hora da leitura, foi começar a leitura do final, na verdade, ler o livro de trás para frente, entre aspas, né? Porque na conclusão você vai enxergar, você vai perceber os pontos onde o autor pousou o seu argumento. E aí você volta para o começo e você faz uma leitura prestando atenção, já sabendo onde que o livro vai chegar, onde que o argumento do autor vai chegar. Como ele fez para chegar ali, não é? Isso, e aí você vai prestando atenção a como ele fez para ele chegar lá, né? Agora, ninguém assiste a uma série, obviamente, de trás para frente, porque a gente teria spoiler, né? Mas ninguém assiste também a um filme ou uma série apenas prestando atenção às cenas picadas e desconectadas, né? Hoje eu vou começar no episódio 7. Entender um filme pelo trailer só, né? Exatamente, né? Então, essa é a primeira razão por que é importante a gente entender a Bíblia como essa grande narrativa, né? A segunda razão é porque nós, seres humanos, né, somos seres essencialmente históricos. E o que eu quero dizer com isso é que nós, tanto no sentido de que nós existimos na história, né, nós existimos no tempo e no espaço, mas a gente tá cheio de crente que quer virar anjo, quer virar espírito, quer virar não sei o quê, mas Deus fez a gente no tempo e no espaço, e ele fez isso para que a gente pudesse carregar a sua própria imagem. Então, existir como seres históricos é algo
mais precioso que a gente pode ter em toda a criação de Deus, né? Em toda a existência. Mas quando eu digo que nós somos seres essencialmente históricos, eu quero dizer não somente no sentido de que a gente existe na história, mas também no sentido de que nós nos compreendemos como parte de uma história. Então, todo ser humano enxerga a si mesmo, todo ser humano enxerga a realidade à sua volta e todo ser humano enxerga a sua própria participação nessa realidade à sua volta a partir de uma história. Eu acho que essa é a grande contribuição, uma das grandes contribuições do grande filósofo ali, Alasdair MacIntyre, né, que é mencionado inclusive no livro. Nós só podemos responder a pergunta como nós devemos viver no mundo quando antes nós respondemos a pergunta anterior de que história eu me vejo parte, né? Porque faz parte da natureza humana, Deus nos criou dessa forma. Então, entender a Bíblia como uma unidade narrativa é o que nos faz entender a própria história relatada na Bíblia. E entender a história relatada na Bíblia é o que vai nos dar recursos, é o que vai nos ajudar a entender a nós mesmos, a realidade à nossa volta e qual deve ser a nossa participação nessa realidade à luz dos propósitos de Deus que Ele mesmo revelou nesse enredo bíblico da salvação. Agora, vem cá, eu compreendo a Bíblia como uma história unificada, né? Mas a pessoa que não tem esse entendimento ainda começa a ler a Bíblia, aí vê logo o Antigo e Novo Testamento, né? Aí diz, meu Deus, se é uma história só, porque tem 2 volumes, né? Que separaram nesses 2 volumes. Então, como é que a gente vê essa ideia do Antigo Testamento e Novo Testamento e com uma história unificada? Porque no Antigo Testamento a gente vê um cenário, e esse cenário muda bastante, e quando chega no Novo Testamento é totalmente diferente. Usando o exemplo de série, é como a gente está assistindo uma série, termina a primeira temporada, né? Quando começa a segunda, dá um salto. É como se você estivesse na 5ª temporada. Outros personagens, um outro enredo, entre aspas, cenário diferente. Você, meu Deus, o que é que está acontecendo? É a mesma série? É a mesma série. Então, como é que é isso? São os nossos olhos que não enxergam direito, que a história está continuando, na verdade, ali? Eu acredito que sim. Eu acho que muito dessa confusão vem de certos hábitos de leitura que a gente acabou herdando das diferentes tradições que compõem ali a tradição mais ampla da fé evangélica, né? Então, a gente tem, em muitos contextos, essa tendência de encarar o Antigo e o Novo Testamento como se fossem 2 coisas diferentes, né? Tanto é que existe uma tendência muito presente ainda em muitas igrejas evangélicas hoje de ressuscitar uma heresia muito antiga chamada marcionismo, que volta lá para a figura de Marcião, né, que foi um cara profundamente imerso na cultura helenística que basicamente jogou no lixo o Antigo Testamento e o Deus do Antigo Testamento. Basicamente pregou que Jesus veio falar de um Deus diferente, né? E a gente tem isso, a gente tem exemplos de pregadores famosíssimos que falam que o Antigo Testamento não serve mais para muita coisa. Agora, esse é um problema nosso, a gente que inventou isso, né? Porque se a gente olhar para como a Bíblia, e de modo mais específico e convincente, os autores do Novo Testamento entendiam a relação do que estava acontecendo com Jesus em conexão com o que Deus tinha começado no Antigo Testamento, a gente vai perceber que provavelmente os autores do Novo Testamento não dividiriam a Bíblia entre Antigo e Novo Testamento. Provavelmente eles dividiriam a Bíblia em Gênesis 1 a 11 e Gênesis 12 a Apocalipse 22, porque Gênesis 12 é o momento em que Deus chama Abraão. Sim. E toda a teologia do Novo Testamento está enganchada ali, está pendurado nesse momento decisivo em que Deus lança, em que Deus inaugura, em que Deus dá início ao seu plano redentivo a partir de Abraão, né? E a Bíblia do pessoal do Novo Testamento é o Antigo Testamento. Se você abordasse alguém, a gente sabe que tem os rolos e tudo mais, vamos supor que eles usassem Bíblia como a gente usa hoje. Deixa eu ver tua Bíblia aí, Paulo. Era o Antigo Testamento. Até o termo Antigo Testamento não existe na Bíblia, né? Olha, eu não estou dizendo que a gente não seja importante a gente fazer essa divisão. Claro que é, porque aquilo que Deus realiza em Jesus de fato, é um divisor de águas, né? Vamos usar um termo evangélico comum aqui, né?
Mas não é dessa forma que os autores do Novo Testamento entendem. Deixa eu só desempacotar um pouco isso, né? Os autores do Novo Testamento, eles partiam do pressuposto de que Deus é o Deus da história, que estava escrevendo a sua história na história humana, né? E porque os autores do Novo Testamento partiam desse pressuposto, eles se enxergavam como parte dessa história que Deus estava escrevendo. Então, olha só, isso aqui é muito importante. Diferentemente de muitos cristãos hoje, os autores do Novo Testamento não estão lendo a Bíblia para extrair, sabe, aplicações práticas para a vida de hoje, né? Eles não estão abrindo a Torá, a ler os profetas ali, para, sei lá, sentir Deus falar ao coração deles, para ver né, o que eles têm que fazer da vida hoje, né? Na verdade, eles estão fazendo algo muito mais profundo do que isso. Eles estão abrindo as Escrituras e estão enxergando as Escrituras como um enredo do qual eles mesmos eram chamados a participar. Então, eles entendem que Deus, o mesmo Deus que agiu no passado, conforme as Escrituras nos relatam, é o Deus que está agindo hoje. E eu, como parte desse povo, como membro desse povo, eu faço parte dessa mesma história. Aliás, isso fica a dica aqui, tá, pessoal? Essa é a melhor maneira de você ler a Bíblia. Não tentando trazer a Bíblia para o seu mundo, mas você se enxergando na história da Bíblia. É você entrando no enredo da salvação. E vendo que a história está continuando. Exatamente. Então, nesse sentido, é muito relevante que essa distinção entre o Antigo e o Novo Testamento tem certa utilidade, é claro, porque nos ajuda a localizar o evento Jesus ali certinho, né? Como versículos e capítulos, né? Também, Mas a gente não pode se esquecer de que os autores do Novo Testamento não enxergam as coisas dessa forma. Como eles enxergam? Eles entendem os eventos do Novo Testamento como a culminação de toda a história do Antigo Testamento. Então, a gente vê isso na primeira página do Evangelho de Mateus, quando ele nos apresenta a genealogia de Jesus. A genealogia de Jesus em Mateus não é só para falar das origens do DNA de Jesus. Ali, inclusive, Mateus é seletivo, se você comparar. Para quem nunca leu genealogia, né? Não entendi? Galera, pra quem nunca leu genealogia, né? O pessoal chega... Fica a dica. Só nomes esquisitos que eu nunca vou colocar no filho meu, então vou... Exatamente, o pessoal acha que as genealogias servem só para dar ideia de nome para os filhos. Sei lá, né? Mas a genealogia de Mateus é bem diferente da genealogia de Lucas por uma razão, porque Mateus está sendo seletivo naquilo que ele está incluindo na genealogia, porque muito mais do que simplesmente dizer quem foi pai de quem, Mateus está recontando a história de Israel desde Abraão até Davi, até o exílio, e que depois culmina em Jesus. Então ele está recontando toda a história de Israel, e Mateus faz muitas outras coisas que apontam exatamente para a mesma coisa. Ele está localizando Jesus na história, né? Eu acho que você até escreve assim, né? Ele está localizando Jesus na história, né? Exatamente. E não só localizando Jesus na história, como localizando Jesus na culminação, no clímax da história, no ponto de virada definitivo da história, né? Então a gente vê isso na primeira página de Mateus, a gente vê isso na primeira página de Marcos. Marcos vai dizer princípio do Evangelho de Jesus Cristo, conforme está escrito no profeta Isaías. Aí ele vai colocar lá duas citações, uma de Malaquias 3:1 e outra de Isaías 40, verso 3. Por quê? Para dizer que aquilo que está acontecendo na chegada de Jesus, que é prefaciado, entre aspas, com a pregação de João Batista, está firmemente ancorado nas promessas que Deus tinha feito por meio dos profetas. A gente vê isso em Lucas. João vai, no primeiro capítulo, conectar Jesus à narrativa tanto de Gênesis quanto de Êxodo, ao dizer que Jesus é a própria glória de Deus que tabernaculou no Antigo Testamento, mas que agora se manifestou em carne e osso. E a gente vê isso em Paulo, em Romanos, no primeiro capítulo, ele vai dizer que o evangelho que ele prega diz respeito ao rei de Israel, que segundo a carne é da linhagem de Davi. E por aí vai. Então, assim, é impossível a gente ler o Novo Testamento sem... Aliás, né, isso aqui é uma outra coisa. É impossível você ler o Novo Testamento sem esbarrar a cada 3 linhas em alguma citação, ou alguma alusão, ou alguma referência ao próprio Antigo Testamento. Então, ou tá explicando o outro, na verdade, né? Isso, é mais ou menos isso. Então, os autores bíblicos, eles estão falando de Jesus, mas eles estão apresentando Jesus, eles estão falando também das implicações desse evento da vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus,
como esse ponto culminante de tudo aquilo que Deus vinha fazendo desde Gênesis, né? Então, na verdade, são os autores bíblicos que olhariam para nós e perguntariam, mas como é que é possível vocês separarem o Antigo Testamento e o Novo? A gente pergunta, mas como é que a gente une Antigo Testamento e Novo? O pessoal que olharia para a gente, Marcos, Mateus, Lucas e João olharia para a gente, mas como é possível vocês separarem um negócio desse, né? Foi Deus que uniu esse negócio e vocês que estão separando. Sim, E a gente vê quando a gente vai se deparando com esses textos que vão apontando para Jesus os ecos na teologia, né? E eu sou estudante inicial de teologia bíblica, né? Conheci há algum tempo, né? Tô fazendo mestrado em teologia bíblica, inclusive. E eu não sei, eu acho que com certeza a alegria que eu tenho, você deve ter também, né? Quando a gente lê a Bíblia e vê essas coisas na Bíblia, elas se comunicando com o Antigo e Novo Testamento e a gente encontrando o fio da história. Isso é como se fosse um energético para o espírito, né? Uma coisa assim, que você vê, eu não sei você, mas a impressão que eu tenho é que a Bíblia, quando eu comecei a entendê-la como uma história unificada, ela diminuiu. Ela se tornou um livro menor, mas não no sentido de que se tornou mais simples, no aspecto de que simplório, mas eu quero dizer assim, tornou-se entendível. É um livro que faz sentido. É um livro que eu posso compreender, entendeu? Eu posso ter ele na minha cabeça. Qualquer parte dele eu posso sentar e dizer assim, isso aqui é assim, isso aqui funciona assado. Tem um retrato mais amplo, né? E eu gosto de brincar dizendo que quando eu entendi o enredo bíblico da salvação, foi como eu tivesse feito uma visita para o quiropraxista, o quiroprata, né? Tem um problema na coluna, andando todo torto, e de repente ele colocou ele deu uma estalada ali, colocou tudo no lugar e a coisa ficou mais clara. Isso. E assim, quando a gente olha para essa história, toda a história, né, todo o enredo, tem que ter um personagem principal, né? E eu acho que tem logo uma decepção quando a pessoa vai descobrindo, porque a Bíblia vai quebrando alguns pressupostos nossos, né? E eu acho que um dos primeiros é descobrir que você não é o personagem principal dessa história, né? Porque muita gente se vê como o personagem principal de muita coisa, principalmente da Bíblia. Então quer dizer que não é sobre mim, não é sobre você. E a gente vai vendo que essa história tem um personagem central, né? A gente sabe quem é, né? A gente sabe que é Jesus. Mas como é que esse personagem, que é o personagem principal, que é tudo sobre ele, mas ele só aparece no Novo? Ele só tá lá no Novo. No Antigo Testamento não tem Jesus. Ou tem Jesus? Como é que a gente enxerga Jesus assim nessa história unificada? Ele só aparece no Novo, de fato? Então, eu acho que nesse sentido é muito importante a gente entender o começo, né? Gênesis 1 a 3. Gênesis 1 a 3 é crucial nesse sentido. Eu menciono, inclusive, o Senhor dos Anéis no livro Enredo da Salvação, que é uma experiência que eu tive com o Senhor dos Anéis, né? Eu não entendia a febre desse filme. Eu demorei anos para assistir, na verdade. Você resistiu. Mais ou menos isso, né? Também porque eu não peguei muito essa fase, eu tava em outra... Enfim, tava em outra. Mas é aquelas coisas que a gente sabe, todo mundo fala e você vê assim, cara, isso aqui é bom. Se eu for inventar de assistir, eu vou gostar. Eu vou perder muito tempo nisso. Mas a experiência que eu tive com o Senhor dos Anéis foi mais ou menos essa, né? Eu sempre pegava o negócio no meio, aí eu não entendia nada. Mas o que tá acontecendo aqui? E aí eu não sou, assim, muito fã de gêneros de fantasia e tudo mais, né? Foi quando eu planejei para assistir esse negócio desde o começo que eu entendi. Tá, então agora tudo faz sentido. No caso da Bíblia, né? No caso do Antigo Testamento, da Bíblia de modo geral, as ênfases que a gente vai encontrar ao longo da narrativa vão se conectar e vão apontar para a realização do plano que o Criador tinha para o mundo lá no começo. Então, que plano é esse, né? Quando a gente olha para Gênesis 1 e 2, a gente percebe que Deus cria um universo com um propósito muito específico, para que o universo seja o seu espaço sagrado de habitação. E aqui que está a grande sacada. O governo de Deus nesse mundo, que seria o seu espaço sagrado de habitação, se manifestaria de forma plena por meio da humanidade. Porque a humanidade é a criatura feita à imagem e semelhança do Criador, né? Então, dentro desse retrato mais amplo que começa em Gênesis 2, Jesus é aquele que vem cumprir a vocação humana de forma perfeita, tá?
É por isso que Jesus é o grande protagonista dessa história, né? Porque o que Jesus faz? Ele faz basicamente 3 coisas. Ele faz 1 milhão de coisas, né? 1 zilhão de coisas, mas 3 coisas a gente pode... 3 guarda-chuvas, né? A gente pode mencionar aqui, debaixo dos quais a gente consegue categorizar as coisas que Jesus realiza. Primeiro, Jesus vem viver a plenitude da vocação humana e, portanto, de Israel também, do Israel bíblico, né? Jesus vem fazer aquilo que a humanidade e Israel não conseguiram fazer. E aí, só dando um spoiler, esse ponto eu explico com um pouco mais de detalhe no livro, mas Israel tem essa função de representar uma nova humanidade após a queda. É por isso que Deus forma Israel, né? Porque a partir de Israel também Deus diz lá para Abraão, né, por meio da sua descendência, todas as famílias da terra vão ser abençoadas, e Israel está em continuidade com essa promessa que Deus faz a Abraão. Só que Israel termina no exílio, e a genealogia de Jesus em Mateus deixa isso muito claro, que a história desemboca no exílio, mas é precisamente nesse ponto de fracasso que entra Jesus, que é o descendente de Abraão, que é o descendente de Davi, que faz parte do povo de Israel, para levar a cabo, para cruzar a linha de chegada, para viver a plenitude da vocação humana e a vocação do povo de Deus. A segunda coisa que Jesus faz, portanto, é inaugurar o reino de Deus, o governo de Deus. E ele faz isso trazendo a restauração da imagem de Deus na humanidade. É para isso que as curas, os exorcismos de Jesus apontam, né? E, consequentemente, a terceira coisa que Jesus faz é reverter o problema último de Gênesis 3, que é a morte. Então, Jesus derrota a morte por meio da sua própria morte, e na sua ressurreição ele reverte esse problema absolutamente medonho da morte, da separação eterna de Deus que adentrou o cosmos por conta do pecado. Então, em suma, o que Jesus faz é unir céus e terra mais uma vez, é trazer essa realidade da união entre a presença de Deus e o mundo que ele criou de forma definitiva. E Jesus faz isso como representante supremo da humanidade, né? Agora, o mais assombroso de tudo é que Jesus é o grande protagonista dessa história, não somente porque ele faz tudo isso, o que já seria o suficiente, mas também porque conforme a gente vai descobrindo, conforme a gente vai lendo os evangelhos, que a gente descobre também que Jesus é tudo isso porque ele é também o próprio Deus Criador, o autor e protagonista do enredo bíblico da salvação, que veio até nós em carne e osso para realizar aquilo que nenhum de nós pôde realizar. Então é dessa maneira que Jesus se apresenta como o grande protagonista dessa história, né? Agora, tinha chão para que isso acontecesse, né? Porque Deus precisava formar para si um povo, tem toda a necessidade dessa história até a gente chegar a essa conclusão, a cabeça explode um monte de vez, né? Vai explodindo, lendo, explodindo. E o que eu acho fantástico é que a Bíblia, na minha opinião, assim, uma das provas de que a Bíblia é realmente a palavra de Deus é que ela não esconde o fracasso do homem. Porque se você for ler um livro como fosse assim, você não sabe que é um livro sagrado, é a Bíblia, é um livro contando uma história. Você vai lendo, e até você comenta isso no seu livro, é um enredo de frustração. É um enredo que antes de chegar em Jesus, você fala assim, meu amigo, acabou. Você vai ler só para mim saber como... Desencargo de consciência, vai me saber como é que termina essa história. Mas essa história é um fracasso. A gente tem o ápice dessa história na figura de Davi, né? O melhor rei que Israel teve, né? Numa época que une as 12 tribos e constitui o culto segundo o coração de Deus, e fracassa. Então a gente chega para o cara mais acadêmico de todos, o cara mais inteligente de todos, pegando o melhor reino possível e fracassa. Então, depois de Davi e Salomão, você diz, pronto, aqui não tem mais o que fazer não, né? E realmente vai numa derrocada, né? E essa história vai ser uma história de frustração até chegar na pessoa de Cristo Jesus, né? E é fantástico como isso acontece, né? Como vai sendo apresentado que a gente precisa de um herói, de um salvador, de alguém que se apresente nesse enredo, né? Porque Jesus é muito mais do que aquele que veio salvar a gente, né? Você mesmo fala isso de simplesmente morar no céu, né? Ele veio resgatar essa história, né? E pegando um gancho nisso, você fala muito sobre essa ideia do resgate da vocação humana, não é? Qual é a importância, então, desse resgate, assim? Quer dizer, então, que a Bíblia não é a história de ir para o céu só e se livrar aqui dessa terra? Eu costumo dizer que algumas pessoas pensam que Deus vai explodir essa terra
E com o fogo da explosão, né? Aquele empuxo da explosão vai catapultar você pro céu e você vai morar lá no céu, né? Então, se a gente lê a Bíblia, como a Bíblia termina lá em Apocalipse 21, 22, a gente vê que quem está de mudança é Deus, não é a gente, né? Não é a gente que vai ser teletransportado para um outro lugar, mas é Deus que está descendo, né? Agora, é óbvio que esse lugar não é exatamente como essa realidade como a gente enxerga, né? Assim como Jesus ressuscitou, toda a realidade criada experimentará essa realidade da ressurreição, né? A gente... Ele é o primeiro dessa novidade, né? Isso, exatamente. Então, a Bíblia não tem nada a ver com como a gente vai ser teletransportado para outro lugar, né? Acho que muita gente já fica decepcionada com isso, né? Pois é que a gente... Queria estar diante do coral, cantando no céu. Pois é. E é que eu acho que, de novo, o grande problema são os hábitos de leitura e são as categorias equivocadas que a gente acabou herdando de muitas gerações e a própria definição que a gente dá para a palavra salvação acaba assumindo esses reducionismos, né? Então, para muitos cristãos, salvação é muito mais essa coisa abstrata... É quase um escapismo. Meramente jurídica, que serve de justificativa para uma ideia escapista, exatamente. Que tem a ver simplesmente com o alívio da nossa consciência para que nós possamos ter o nosso passaporte carimbado e o nosso lugar garantido naquilo que os crentes chamam de céu, né? É mais um plano funerário do que realmente o que é, né? Pai, você tem toda a razão, é mais ou menos isso mesmo, né? Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente descobre que salvação tem a ver com o desejo e com o plano de Deus de redimir toda a boa criação que ele criou. Então, nesse sentido, o que Deus sempre desejou para o cosmo foi governar o cosmo por meio da humanidade. Então, a salvação bíblica tem a ver com a restauração da participação humana nesse plano cósmico. Que é isso que é a vocação humana. Isso, e é por isso que Deus se faz um ser humano. Já parou para pensar por que Deus... Ele não podia ter resolvido de outra forma? Do céu mesmo ele resolvia. Apertava um botão lá. Pois é. Ele podia, sei lá, pensar num plano B. Mas ele não tinha plano B, ele precisava vir como ser humano para nos resgatar, porque a salvação de todo o cosmo inclui no centro do cosmo a humanidade restaurada, a vocação humana ali no centro, né? Então Deus deseja governar, ele sempre desejou governar o cosmo, o universo, a criação por meio de nós, por meio da humanidade. E ele não abriu mão disso, né? Desde a queda é o plano dele. Não abriu mão disso, exatamente, não tem plano B. Por isso que eu acho, viu? Eu sou daqueles, será que eu falo isso? Isso aqui vai ser transmitido, né? Fala, não tem problema não. Eu tenho medo do pessoal me entender errado, né? Olha, gente, eu não sei, eu não consigo provar isso exegeticamente. Não se preocupe com isso, de entenderem você mal. Entenderam Jesus mal, eu não vou entender você. Então vamos lá, né? Eu sou daquele. Olha, eu não posso provar isso exegeticamente, eu não posso comprovar, não tem nenhum texto que me dê base para isso, mas é uma opinião minha, tá? Eu viajo nisso. Eu sou daqueles, eu não tô sozinho nessa, né? Essa ideia não é minha, essa ideia é antiga, inclusive, né? Eu acho, sou daqueles que acham que a encarnação teria acontecido independentemente do pecado. Porque o desejo de Deus sempre foi governar o cosmos e habitar no universo por meio da humanidade. A gente tem essa tendência de achar que a encarnação foi necessitada pelo pecado, mas nada nas escrituras nos dizem isso também, né? E isso, na verdade, só reforça esse ponto de que, ou talvez não reforce, porque eu não posso comprovar isso, mas isso se conecta, né, de alguma forma com esse ponto de que no cerne, no centro dos propósitos de Deus para o universo e para a criação está a vocação humana. É bem interessante isso, o que você está dizendo, porque a gente consegue meio que até que tocar, entre aspas, nessa presença de Deus na Bíblia, né? Como você bem coloca, após o pecado, Deus é colocado em quarentena, né? A gente vê a presença dele sendo retirada, né? E depois a gente vê ela saindo pouco a pouco e depois voltando pouco a pouco, né? Então, assim,
realmente é uma ideia de que a gente pode pensar mesmo de uma materialização de fato da pessoa de Deus, né? Não um símbolo, algo que está longe, né? A gente vê pela a própria Bíblia que Deus é um Deus que se fez presente entre a gente, né? O nome dele é o Deus que é presente, né? Então, é bem interessante isso. Agora sim, e nós, igreja, a gente vê tudo isso de camarote, não tem papel nenhum, né? A gente não tem nada para fazer, né? A gente já olha para esse outro livro aqui, né? Porque eu acho que esse enredo da salvação desemboca em alguma coisa. É só descobrir isso e ficar maravilhado e se deitar na rede. Não sei se você aí de São Paulo gosta de rede, mas a gente aqui gosta de rede. Vou me deitar na rede e esperar que a trombeta tocar que eu vou pro céu. Agora é restauração. Tem algum papel da igreja nisso? Você tem. Muito, muito boa pergunta, muito boa questão levantada. E a gente em São Paulo gosta de rede, viu? É que a gente só não tem a paisagem para isso, talvez, né? De colocar a rede. Olha só, a igreja é o povo onde esse plano redentivo de Deus de restaurar a vocação humana desemboca. Sim. Aliás, a história de Abraão já pressupõe que lá na frente Deus vai formar para si um povo. Então a história de Abraão, inclusive, passa pelo Israel bíblico, né? O Israel bíblico está em ampla continuidade com o chamado de Abraão. Deus, quando vai chamar Moisés, ele se apresenta como o Deus dos patriarcas, né? Então a história de Abraão passa pelo Israel bíblico, fala exatamente disso. Por meio da descendência de Abraão, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Então está sendo imaginado ali um povo, uma nação que vai mediar a presença de Deus e que vai então levar a cabo esse propósito que Deus sempre teve desde o começo ali da criação do cosmos. A igreja, então, é a realidade onde desemboca o chamado de Abraão e o chamado do Israel bíblico. Então, é só a gente ler os evangelhos para a gente perceber isso de forma cristalina. Logo no primeiro evangelho, por exemplo, de novo, Mateus, né? Mateus apresenta Jesus de forma muito, muito específica, como a culminação dos planos redentivos de Deus. E dentro desse contexto, uma das coisas mais importantes que Jesus faz, não só em Mateus, mas em todos os demais evangelhos, é chamar os discípulos. E olha que coisa interessante, né? E importante também. Todos os discípulos de Jesus são judeus. E no final, ou em algum momento da sua caminhada com esses discípulos, ele vai escolher 12, né? Por que 12, né? Assim, Jesus está pensando num time de futebol, por que 12? Por que não 15? Por que não 20? 40 seria um bom número, mais gente melhor. Mas por que 12? Ou 13, teria um step com alguma coisa errada. Se Jesus fosse usar galo, talvez, né? Mas por que 12, né? Porque 12 é uma referência às 12 tribos de Israel. E o que Jesus está deixando muito claro é que os discípulos de Jesus representam agora esse povo de Deus reconstituído nesse momento em que o reino de Deus chegou. É um eco, não é? É um eco e uma relação tipológica de cumprimento, sabe? Tanto é que no próprio Evangelho de Mateus, mais para frente ali, Jesus vai dizer para os discípulos, olha, vocês vão se sentar nas 12 tribos de Israel para julgar as 12 tribos de Israel, né? Vocês vão sentar ali no trono, né? Cada um vai tomar o seu assento ali. Então, existe de forma muito clara ao longo e em todo o Novo Testamento, esse entendimento de que a igreja é o povo para o qual toda a história da redenção apontou. Tanto é que o termo eclesia do grego, né, que da onde vem a palavra em português igreja, as pessoas gostam de mencionar que eclesia era um termo usado no meio secular para falar das grandes assembleias públicas, né? E é verdade, só que uma coisa que muitos teólogos exegetas, pelo menos aqui no Brasil, né, que eu tenho visto, se esquecem de mencionar, é que é verdade, o termo eclesia era um termo comum da época para falar desses grandes ajuntamentos, dessas grandes assembleias públicas que aconteciam. Só que o termo eclesia, conforme usado pelos autores do Novo Testamento, vem do uso que a Septuaginta faz do termo eclesia. Se olhar para a Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento hebraico, você vai perceber que o termo eclesia traduz o hebraico kahal Israel, que é uma referência à congregação, ao povo, à assembleia, literalmente, de Israel.
Então, quando você olha, por exemplo, o sermão de Estevão lá em Atos 7, que ele dá uma aula de teologia da presença de Deus diante ali da elite sacerdotal de Jerusalém. Rapidinho, eu acho que por isso que muita gente não gosta de teologia bíblica, viu? Por causa de Estevão. A primeira aula de teologia bíblica ao ar livre termina na morte dele. Não, eu acho que você tem razão. Então o pessoal deixa isso de lado. Mas não é uma coisa impressionante aquele Sim. Estevão prega diante das autoridades de Jerusalém. Ele dá uma aula para os líderes. Pedro também faz isso, né? Depois, o grande sermão de Pedro em Atos. Isso, só que ali o que é interessante no sermão de Estevão é que ele vai fazer uma história da presença de Deus, da teologia da presença de Deus. Tem. No Testamento, e ele vai usar o termo eclesia para falar de Israel. Ele não está falando da igreja. Ele vai falar de Israel, né? Então, dentro do Novo Testamento, a igreja é esse ponto culminante daquilo que Deus vinha trabalhando por meio do povo do Israel bíblico. Então, isso aqui é uma coisa muito importante de eu deixar claro. Que existem duas maneiras de a gente encarar a relação da igreja com o Antigo Testamento. Muitos vão dizer que a igreja é o novo Israel. E muitos vão dizer que a igreja é Israel é Israel. Só que não é nenhuma das duas opções. Se você lê o Novo Testamento com carinho, você vai perceber que a igreja... se você lê a Bíblia com carinho, você vai perceber que a igreja não é nem o novo Israel como uma espécie de substituição, nem algo a parte que Jesus começou separado de Israel. Na verdade, a igreja é o Israel escatológico. A igreja é o Israel culminante, climático, escatológico, do fim dos tempos. É o Israel do reino. Como Jesus é o Israel, não é isso? Exatamente. Jesus é judeu, Jesus ele veio cumprir a lei e os profetas, Jesus é o rei de Israel, todos os discípulos foram judeus. Então, a igreja é esse povo que tem que começa com o agir de Deus, o trabalhar de Deus ao longo de toda a história do Israel bíblico e que chega no momento em que agora eles têm as portas abertas para a inclusão de todas as nações. E isso nos leva de volta para a promessa que Deus tinha feito a Abraão. Todas as famílias da terra. Que é o problema da igreja primitiva de entender essa porta para os gentios. Né? Isso. Depois Paulo vai falar muito bem sobre isso, né? Da emulação que Deus usa, mas... E a gente vê na genealogia de Jesus, né? Mulheres que não eram judias e tudo mais. Então, o que eu fico maravilhado é que sempre foi um plano só. O plano nunca mudou. Nunca teve adaptação, puxadinho. É um plano só. Vai do começo ao fim. Não são dois povos, né? E o Paulo vai falar isso em Efésios. Você mencionou o livro Recriados pela Graça, e ali ele vai falar que Deus fez dos dois povos uma nova humanidade, né? Exatamente. E lá em Romanos, nos capítulos 9 a 11, quando o Paulo tá em dores de parto ali para explicar a relação do evangelho com o Israel étnico, aqueles que resistiram ao evangelho, que se rebelaram a Cristo e tudo mais, e em um momento ele vai usar a imagem da oliveira, né, para descrever o que Deus faz. E note que o que Paulo diz não é que ele plantou duas árvores, duas plantas, duas oliveiras, é uma oliveira só. Só os ramos que ele vai enxertando e os naturais que resistiram a Jesus são arrancados, mas é uma oliveira só, é um povo de Deus só, não existe essa coisa de dois povos. Isso é fantástico, né? E eu costumo dizer que, inclusive quando a gente está no nosso discipulado avançado, né? Eu comentei com você que a gente usa seu livro como discipulado avançado lá na nossa igreja, né? E tem sido uma experiência fantástica, né? As pessoas... são relatos que a gente recebe, né? De quem faz, né? E a gente abre para outras pessoas de outras igrejas, enfim. A gente tá com a terceira turma agora. E o pessoal fala assim, não, vocês estudam outro livro, é outra Bíblia, né? A Bíblia que eu estava acostumado, não, né? Eu digo aí, a culpa não é minha, coloque no Procon, né? Mas sempre foi assim, né? E as pessoas dizem, eu não conhecia Jesus desse jeito, porque justamente a gente vê essa disparidade, né? E não é nem culpa do nosso, fazendo assim uma meia-culpa dos pastores, é um legado que é passado pra gente. A gente é acostumado a ler e entender a Bíblia de um jeito e virar essa chave é meio que complicado. E voltando só para essa ideia eu costumo dizer que a igreja, se a gente for pensar humanamente falando, é o plano mais maluco que existe, né?
eu vou criar um plano, vai culminar na igreja e vocês vão trabalhar para a restauração do cosmos. Como é? A gente? Então quer dizer que não é só pregar o evangelho pro meu vizinho, não, que eu já tenho dificuldade, né? Porque ele escuta som alto, ele talvez seja corintiano, eu não gosto muito dele. Eu vou pregar para esse cara? Não, você vai pregar para esse cara e vai trabalhar para restaurar o cosmos, né? Então, e eu acho fantástico porque lá em Gênesis 2, o verso 5, a gente vê esse trabalho em sintonia de Deus e o homem, porque Deus, de propósito, não tinha feito ainda brotar a relva do campo, né? Porque não tinha chovido e não tinha feito o homem ainda para cultivar a terra, né? Então a gente vê que a vocação humana, né, sempre foi plano de Deus. Junto com o homem, é como se ele tivesse pintado uma grande obra de arte e deixado um pedacinho ali, chamava o homem e dizia assim, ó, tá aqui o pincel, meu filho, pinta essa parte aqui. Agora vai pintando do jeito que eu falar, né? E a gente desemboca nisso, né? Eu não estou com ele aqui, infelizmente. Foi uma aprovação grande, mas eu estarei com ele logo, né? Trabalho, propósito e descanso, né? Que dentro desse plano restaurador, a gente vai ver que o trabalho, por incrível que pareça, chefe chato, trânsito, não ganhar bem, esse trabalho que é chato, que é mais apocalipse, né? Do que Evangelho de João, faz parte desse propósito. Porque, assim, a gente acredita que a obra de Deus é pregar o Evangelho, cantar na igreja, ensinar na EBD, trabalhar, ser mãe, ser dona de casa, se você trabalha com higiene, se você é um gari, se você faz qualquer coisa, a gente não enxerga isso como um papel restaurador nesse plano maior de Deus, né? E o seu livro... eu não volto a dizer que eu não estou com ele aqui por causa de uma calamidade, né? Foi um acaso. Trabalho, propósito e descanso, ele vai falar um pouco sobre isso, né? A ideia de que esse trabalho, né? Esse trabalho que Deus nos dá faz parte desse processo restaurador, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Para o povo não achar que eu estou inventando e dizer a culpa é sua, dizer que meu trabalho faz parte disso. Você resumiu muito bem. Uma das teses centrais ali do livro Trabalho, Propósito e Descanso, né? Trabalho, a gente se esquece disso, mas trabalho Deus deu para a humanidade antes da queda. Deus deu uma tarefa para Adão ali no Jardim do Éden, né? Inclusive, Deus podia ter dado nome aos bois, mas ele espera e ele dá essa tarefa para o homem, porque Deus, em sua soberania, ele escolheu trabalhar, ele escolheu cultivar, ele escolheu fazer a manutenção do seu shalom, né, da plenitude de vida, da ordem, das condições para que a terra, o mundo, a criação pudesse continuar florescendo. Como parte disso, ele estabeleceu a humanidade como seus representantes, né? Então, trabalhar significa precisamente participar desse desejo e desse propósito de Deus de estabelecer a sua ordem no universo. Então, em certo sentido, trabalho, propósito e descanso é uma complementação ao livro Enredo da Salvação, porque a gente vai pegar o Enredo da Salvação e vai aplicar de forma mais específica ao mundo do trabalho, a essa conversa que tem acontecido muito no meio da igreja sobre qual é a minha vocação, o que é vocação. Eu tenho que trabalhar um pouco essa definição, né? O que é chamado para começo de conversa, né? A gente olha tudo no contexto espiritual, na verdade, né? Pois é, vocação... Aí fica pouca coisa para as pessoas fazerem na igreja. Poxa, eu não sei cantar, eu não sei pregar. Então, não dá para me fazer nada, né? No reino de Deus. E é uma visão reducionista, é uma visão, em última instância, destrutiva, porque as pessoas acham que vocação diz respeito a você encontrar um ticket premiado que vai fazer de você um protagonista na história e tudo mais, mas a nossa vocação é muito mais profunda do que isso. Tem a ver com os propósitos do próprio Deus, que ele tem para o mundo, né? Então, participar disso como coadjuvantes, como filhos, como servos, é o que diz respeito, né, à nossa vocação. A gente está chegando, infelizmente, ao fim do nosso papo, né? Eu fico muito feliz com a nossa conversa aqui. Por mim, a gente estenderia aí em muitas horas, né? Espero que a gente possa fazer outros, né? É muito bom, né? E se não fosse a produção dizendo aqui, né? O tempo e tal, né? Mas é muito bom a gente poder conversar e eu fico feliz de ter achado o elo perdido aí. Eu disse, rapaz, esses livros estão em continuidade, viu? Né? Eu espero que o próximo escrever, eu vou quebrar essa continuidade, né? Mas eu queria fechar com uma pergunta para você, né?
E eu queria que você, sempre a gente já tem um costume aqui de indicar um livro, né? Eu queria que você indicasse um livro que marcou sua vida, né? Eu sou suspeito a falar porque esse livro marcou a minha vida, né? Esse livro, 4 páginas de um sermão e Igreja Simples, marcaram meu ministério profundamente. Esse aqui me deixou, como é de Nordeste, doido. De voar a tampa da cabeça, sabe? De mantê-lo grande mesmo, esse livro aqui. Mas eu queria saber de você, quando você percebeu que a Bíblia era uma história unificada, com começo, meio e fim, e não apenas uma coleção de livros, e você começou a pegar o fio ali, condutor dessa história. Qual foi o sentimento? O que foi que você sentiu, assim, que veio na sua cabeça? Eu estou dizendo isso porque essa pergunta é para incentivar as pessoas a mergulharem na teologia bíblica, a ler a Bíblia realmente de maneira correta, né? E o seu livro é uma ferramenta. Eu agradeço a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, né? Eu já falei isso em off e estou falando agora porque me ajudou a compreender e tem ajudado outras pessoas a compreender a Bíblia como ela realmente deve ser compreendida. Não é que você é um gênio, é o novo Paulo, não é nada disso. A gente apenas usa as ferramentas que Deus nos dá, né? Mas eu queria saber de você, quando você descobriu esse fio, qual foi o seu sentimento? Eu me senti como os discípulos no caminho de Emaús. Eu estava também, talvez numa intensidade menor do que a deles, porque eles estavam frustrados e perplexos por conta da crucificação de Jesus. Eu, obviamente, não estava lá, né? Mas o fato de eu não entender a Bíblia me deixava muito frustrado. Mesmo como um estudante de teologia num seminário. Seminário que era talvez um dos mais importantes seminários evangélicos do nosso país, pelo menos São Paulo, né? E eu sou muito grato ao seminário Servo de Cristo, mas mesmo como estudante de seminário, eu ainda tinha muita dificuldade de enxergar, de fazer esse sentido. Pera, mas como é que uma coisa tem a ver com a outra? O que uma coisa tem a ver com a outra? Como que o novo e o antigo se relacionam? Por que a gente fala tanto de salvação em termos de ir para o céu e essas categorias que ainda insistem em dominar as conversas teológicas de calvinismo, arminianismo, que tudo bem, eu faço parte de uma tradição específica, não tem problema nenhum a gente falar sobre essas coisas, mas eu achava meio desproporcional a ênfase que era dada em certos tipos de discussões, quando na verdade a própria Bíblia, o pessoal parecia que não fazia muito sentido, né? É uma linguagem meio que viciada já, né? Não entendi? É uma linguagem meio que viciada já, não é? O pessoal fala isso e pronto. Parece que os termos estão só aí, né? Isso. Mas como Jesus no caminho de Emaús ali encontra aqueles discípulos, Cleopas, né? E o seu companheiro, ou talvez a sua companheira, a gente não sabe, né? Ele expõe a Bíblia e mostra, contando o enredo, né? Começando pela lei, passando inclusive pelos salmos ali. Ele dá meio que um carão ali, né? Peraí, vocês não entendem a Bíblia de maneira correta, não? O que é que tá acontecendo, né? Eu daria o meu reino para ser uma mosca, para voltar no tempo e voltar e ouvir o estudo bíblico que Jesus deu naqueles, talvez, 11 quilômetros que ele caminhou junto com aqueles discípulos, né? Só o esboço eu estaria feliz, só o esboço dele. Pensando bem eu também, só o esboço estaria... Aí no final eles têm os seus olhos abertos. Essa é a sensação que eu tive. Eu era um míope e de repente colocaram um óculos para mim e tudo ficou claro. Sabe quando as peças vão se encaixando e você fala, cara, era isso que estava faltando? Aquele último clique para abrir o cofre. E aí o coração queimando, né? O coração queimando como consequência disso. E tudo isso começou precisamente quando eu... comecei a estudar e a entender a relação do Novo com o Antigo, como o Novo Testamento lança a mão da linguagem das categorias do Antigo para falar das coisas que o Novo Testamento quer falar. E aí que as peças foram se encaixando, a coluna vertebral foi sendo encaixada no lugar e eu fui colocando essa lente que clareou a minha visão. É esquisito, né? A gente, depois de muito tempo de convertido, receber a Bíblia, né? Parece que depois de 10 anos de crente, toma a Bíblia para você ler. Porque foi a impressão que eu tive. Agora eu compreendo a Bíblia. Agora eu sei o que ela está dizendo.
Para você ver como a disciplina da hermenêutica é tão fundamental. A gente pode viver a vida inteira na igreja e interpretar ela de forma não tão ideal assim, né? Então, a hermenêutica é muito importante. Diga o livro que marcou sua vida. Rapaz, um só? Eu gosto de mencionar Vida em Comunhão, do Dietrich Bonhoeffer. Em termos de teologia bíblica, eu vou mencionar o livro do N.T. Wright, O Novo Testamento e o Povo de Deus, que foi lançado nos últimos 2 anos, se não me engano, pela Thomas Nelson. Isso. Que em português, né? Então, esse é um livro importante. Amém. Eu agradeço a sua participação. Deus abençoe você, a sua vida. Eu espero que a gente possa fazer outros episódios, receber você aqui em Natal, né? Aí você vai poder deitar numa rede com um cenário paradisíaco, né? É outra coisa, né? Eu agradeço a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, o papel que você desempenha no servo de Cristo. Deus abençoe você, sua casa, e que você possa continuar influenciando a vida de outras pessoas, ensinando o Evangelho, fazendo o seu papel no reino de Deus, né? Eu fico muito feliz por tudo isso, pela sua vida, por esse nosso bate-papo, e que Deus abençoe você, abençoe sua casa, enfim. E eu quero, desde já, agradecer a todos que nos acompanham. Se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, deixe sua opinião lá. A gente vai ter sorteios de livros, viu? A gente tem 3 livros para sortear, a gente não esqueceu disso. Então vai lá, sugere outros temas para que a gente possa estar fazendo a nossa Divina Prosa. Tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. Em nome do Senhor Jesus, amém.